Passando nessa noite para desejar para vocês que a graça do nosso bendito Deus esteja sobre a sua vida nessa noite. Nessa noite vamos fazer uma pequena meditação aqui no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 9. É um texto bastante conhecido de todos, né? Então, vamos lá, Josué 1:9. Não mandei eu, seja forte, corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde você andar. Às vezes, na nossa vida, a gente fica tão preocupado, desanimado, ansioso, porque as coisas não estão acontecendo, não está acontecendo da forma que a gente pensa, ou que a gente imaginou, ou que a gente planejou. E a gente fica desanimado, e a gente fica até questionando, né, a ação de Deus sobre a nossa vida. Fica até lamentando que as coisas não acontecem do nosso jeito, da nossa maneira. Mas, porém, aqui, Deus mandou Josué fazer. E disse para ele assim: seja forte, corajoso, independente da situação que você esteja vivendo e passando, seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Olha que interessante essa expressão, eu sou contigo. Mesmo que as coisas não estejam favoráveis para você nesse momento, Deus é contigo. Assim Deus foi na vida de Josué. Josué estava desanimado, triste, não estava confiante na ação e no poder de Deus. Muitos de nós, com a dificuldade diária que temos, a gente passa pela mesma situação de Josué. A gente fica totalmente desanimado, sem esperança, mas o Deus da esperança estava com Josué. O Deus da esperança está comigo e com você, independente das coisas, que se as coisas são favoráveis ou não, Ele está conosco. Lembre-se que nada separa do amor de Deus. Pode ser a tempestade, o vendaval, a guerra, pode acontecer o que acontecer na sua vida. Nada vai separar do amor de Deus. Então Josué, ele ficou desanimado, como eu já fiquei, como a gente fica na nossa vida diária, né? Então, a gente sabe que seguir o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não é fácil, é difícil, porque a gente é influenciado a todo momento, a todo segundo, né? E a gente é frustrado diariamente, porque a gente crê em algo que está fora da nossa realidade. A gente fica pensando em algo que está fora da nossa realidade, em vez de a gente pensar das coisas que vêm do alto, que vêm do céu. Porque a nossa dificuldade, nenhum ser humano é capaz de nos ajudar. Às vezes, somente a intervenção divina poderá nos ajudar. No caso de Josué, ele estava triste, desanimado. Mas Deus falou com ele: olha, Josué, não fica assim, pois eu estou contigo, eu estou com você. Por onde você for, eu estou com você. Essa meditação de Josué, ela é muito presente na nossa vida diária, porque muitas vezes a gente acorda de manhã já desanimado para poder trabalhar, já desanimado para poder estudar, já desanimado para poder fazer os afazeres do nosso dia a dia, a gente acorda desanimado. Mas, porém, quando a gente crê na ação e no poder de Deus para a nossa vida, a gente sabe que, independente da situação que estamos vivendo ou passando, Deus é conosco. Não podemos fazer que nem muitos fazem por aí, que questiona o poder de Deus, questiona a misericórdia e a bondade de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente começa a questionar da misericórdia e da bondade de Deus na nossa vida, a gente não reconhece a soberania de Deus sobre a nossa vida.
Aqui Josué ele reconheceu a soberania de Deus sobre a vida dele, porque Deus falou: olha, José, eu estou contigo. Então Josué ele percebeu e entendeu que Deus ele é soberano. A gente consegue ver a soberania de Deus agindo sobre a vida de Josué. E a gente consegue ver a soberania de Deus agindo na nossa vida diariamente. Às vezes a gente não entende e não compreende porque a gente está passando por esse momento, por essa dificuldade que a gente está passando nesse momento. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe os motivos que a gente está passando por essa dificuldade. Porque sabemos que Deus ele não prova ninguém para que a gente não possa suportar a prova que Deus nos deu. Deus ele prova a gente sabendo que a gente vai passar pela prova. Eu sempre digo que no mundo secular a gente estuda para passar na prova, mas a prova que Deus dá para nós não precisamos estudar, porque com certeza passaremos com ela, com dificuldade, sim, mas passaremos. Não precisamos estudar a prova que vem de Deus para poder passar nela, porque Deus é contigo. Seja qual for a situação que você esteja passando, Deus é contigo. Tempestade pode vir sobre a sua vida, sobre o seu lar. Vendaval também pode vir, mas eu sou contigo. Onde você estiver, eu estarei com você. A palavra aqui é uma palavra de ânimo, né? Para que a gente possa ficar animado, crer na misericórdia de Deus. Aliás, a palavra entusiasmo, né? Ela significa Deus dentro de você. Quando a gente está confiante, né? Quando a gente está confiante e ter certeza da ação de Deus, a gente é cheio da presença de Deus. Quando a gente é cheio da presença de Deus, a gente não tem dúvida nenhuma da ação, da misericórdia e do poder de Deus. A grande questão é: do que você tem se alimentado na sua vida diária? Você tem se alimentado das coisas que vêm do céu? Ou você está se alimentando das coisas que vêm da terra? A gente sabe que as coisas que vêm da terra são passageiras. Logo, logo acaba. Mas, porém, as coisas que vêm do céu, elas são eternas. Então, se alimenta da palavra de Deus. Se alimenta daquilo que pode dar coragem, daquilo que pode dar para você esperança. Josué estava com medo, mas Deus falou para ele o seguinte: confia em mim, confia na minha misericórdia e confia na minha soberania. Então que nessa noite a gente possa confiar na soberania de Deus, independente da situação que a gente está vivendo e passando. Deus é conosco. Aliás, quando a gente fala que Deus é conosco, é uma palavra que às vezes não nos consola, mas muitas vezes faz ao contrário, porque dependendo da situação que a gente está vivendo e passando, a gente quer apressar a vontade e o querer de Deus sobre a nossa vida. A gente sempre vai querer dar um jeitinho para que possa apressar a vontade de Deus sobre a nossa vida, mas sabemos que não é bem assim. Deus vai agir no tempo dele, na hora dele, porque dele é tudo. Dele é o poder, dele é a ação e dele é a misericórdia. Não temos nada, não temos uma ação sequer. Tudo é dele e tudo é para ele. Tudo vem dele sobre a nossa vida. Então, que nessa noite a gente possa realmente meditar. Será que vale a pena a gente ficar desanimado, triste, sem confiança em Deus? Deus ele é rico em misericórdia. Deus é um Deus rico em esperança. Deus é rico em mudar a situação, em mudar a história de pessoas. Aqui José estava desanimado.
sem esperança nenhuma, mas Deus falou: eu sou contigo. Então sabemos que Deus é contigo. Creia nisso. Creia que o Deus Todo-Poderoso, Ele está pelejando, lutando contra a sua dificuldade e contra a sua causa. Não queira apressar a ação de Deus sobre a sua vida. Creia somente, porque sabemos que na hora certa, no momento certo, Deus vai agir na sua vida. Isso não depende de mim, não depende de você, depende exclusivamente da soberania de Deus. Porque lembramos, tudo é dele e tudo é para ele. Lembre-se que não é do homem dar um só passo se não for da vontade e do querer de Deus. Tudo está na mão de Deus. Se você está vivendo um momento de tempestade agora, é da vontade de Deus, é de querer de Deus, porque ninguém sabe quais são os planos de Deus para a nossa vida, nesse momento, nesse instante, mas Deus sabe porque Ele está fazendo isso com você. Ele sabe porque você está passando por esse momento. Deus sabe de todas as coisas. Então que nessa noite você possa realmente confiar na ação e na misericórdia de Deus para a sua vida. Não tenta apressar a vontade de Deus. Aliás, a Bíblia diz que para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformar pelo poder da mente. Então que possamos ter uma verdadeira metanoia, mudar a mentalidade. E em vez de a gente ficar desanimado, triste e achando que a misericórdia e a bondade e a graça de Deus não vai chegar até a nós, muda a mentalidade. Creia que Deus vai agir. Creia que você serve um Deus que é rico em misericórdia, que é rico em esperança, que é rico em amor, que é rico em bondade, que Ele não vai deixar os seus passar necessidade e nem dificuldade diariamente. Creia na ação e no poder de Deus.